Não é de hoje que uma história sai das páginas de um livro e vai para a tela do cinema. Hoje nós vamos falar de adaptação, a relação entre cinema e literatura. E quem está aqui no estúdio para falar desse assunto com a gente é o escritor e roteirista Marçal Aquino. Alô, Rafael. Querido, seja bem-vindo. Vamos bater papo sobre adaptações, um assunto que você domina bastante por ser escritor e roteirista e ter livros adaptados também. Dominar, não sei se é a palavra. Eu sou um curioso que vai fazendo coisas, vai acumulando algumas histórias nesse campo aí. E como você enxerga essa relação quase simbiótica entre cinema e literatura? Porque a gente tem aquela discussão, o livro é melhor do que o filme é melhor do que o livro. Tem que ser melhor, tem que ser pior, tem que ser igual, tem que ser diferente? Como é que você enxerga? Olha, eu estou há 25 anos mexendo com cinema. Mexo com cinema, eu digo, né? Porque cinema é uma coisa tão precária, né? O cinema brasileiro, eu costumo brincar, dizer que quando acaba um filme não sobem créditos, sobem débitos, né? Então, eu digo sempre o seguinte, nesses anos todos eu aprendi uma coisa, não há que se falar em fidelidade a livro, quando você vai adaptar uma história para outra linguagem que é audiovisual. Então não há que se falar em... Se um leitor gosta muito de um livro, eu acho que ele não deve ver o filme. Porque o filme será sempre uma leitura daquele livro numa linguagem diferente. Então, na verdade, um bom filme estabelece um diálogo com aquele livro, mas não se trata de encenar na tela aquilo que está escrito. Adaptar é trair, então. Adaptar é trair, necessariamente. E tem uma diferença também no próprio ofício do escritor, que é diferente do ofício do roteirista, porque o escritor trabalha sozinho, ou seja, as decisões a serem tomadas são solitárias, enquanto o roteirista trabalha, em geral, em grupo, se for uma série, ou então se for um projeto de cinema, tem pelo menos o diretor com quem você vive dialogando e a palavra final não é a sua. Né? Não, é necessariamente coletivo. Então você já está envolvido num processo que será necessariamente coletivo. O roteiro é a pedra fundamental da coisa, mas você vai passar por um processo onde muitas pessoas vão ler esse mesmo texto para produzir um produto final único. Então, o livro é aquele que você está sozinho, com seus fantasmas, com seus demônios, toma todas as decisões, acerta e erra sozinho. E a culpa e a... Não, a culpa é das estrelas, né, se você quiser. Mas, na verdade, no caso da adaptação, não, você já sabe que está fazendo algo que não é o produto final. É uma receita de bolo, não é o bolo. O lugar final do roteiro é o lixo, não é isso? O roteiro, uma vez feito e aprovado e foi para o set, o roteiro perde o sentido. Eu até acho, por exemplo, acho lindo que tem gente que compra roteiro para ler e tal. Eu acho isso tara, está no campo da tara para mim. Porque não serve de nada, é como comprar um livro de culinária e não realizar as receitas. Só ter pelo prazer, pelo beletrismo. Então, na verdade, o roteiro existe para gerar algo. Uma vez feito aquilo, o lugar dele é o lixo mesmo. Mas, e para aprender, você não acha que é bom ler roteiro? Só de... Não, como curiosidade, sim. Mas não, para aprender, para um jovem roteirista que está assistindo a gente. É o seguinte, o que se exige de um jovem roteirista? Que ele saiba contar histórias e tenha gana de fazer isso. Quanto ao resto, ele pode ler um desses manuais que pululam por aí, Sid Field, Robert McKee, Doc Comparato, qualquer um desses, e ele vai entender tudo o que acontece do ponto de vista técnico. O resto é com ele. Hoje, além disso, você tem programas que praticamente botam roteiro na tela. Basta você preencher os claros. Formatam, né? Formatam. Basta você preencher os claros ali. Agora, o talento é que história você vai contar. A linguagem, eu sempre digo, o roteiro não é um lugar de exercitar estilo. O roteiro deverá ter uma clareza para que todos os envolvidos no processo compreendam o que está se tentando dizer. Então não adianta fazer figura de estilo. Esse lugar é da literatura, isso pertence à literatura, que é outra coisa. O roteiro deve ser objetivo. Totalmente objetivo, não ter nada além das intenções do personagem e dos diálogos. Se a gente puder resumir de uma maneira bastante sintética, é isso. Mas o Marçal escritor e o Marçal roteirista são diferentes? Ou seja, você baixa um santo diferente na hora de fazer um e na hora de fazer outro? Eu não sei se baixa santo. Hoje em dia o santo faz download, né? Tá, não, um banda larga, né? Então é o seguinte... Um banda larga. Eu acho que não. Eu acho que é uma espécie de coisa assim. Quando eu vou fazer roteiro, primeiro, eu sempre tenho alguém comigo. Eu nunca escrevo solitariamente. Eu escrevo sempre com parceiro, ou com o diretor, ou com parceiro, nesses últimos 10 anos, o Fernando Bonassi é meu parceiro, também escritor. Nós escrevemos lado a lado. E é uma delícia, porque é um desafio convencê-lo de algo e ele me convencer. Significa que esse roteiro, uma vez posto no papel, já passou por um crivo de qualidade. Ele não é aquela viagem solitária que você está escrevendo o roteiro, às vezes você toma um atalho errado e perde muito tempo, até que alguém corrija a rota. O livro não. O livro você está à vontade para fazer o que você quiser, errar e acertar sozinho. Então não há que se falar, não há nenhuma semelhança entre essas duas linguagens. São duas linguagens, para quem faz, é muito claro. Então, na hora de escrever, por exemplo, eu escrevo à mão em cadernos.
Ainda hoje? Ainda hoje. Roteiro? Não, roteiro não. Não, roteiro você vai direto no Final Draft da vida. E estamos aí. Tá. Mas não, eu tenho cadernos onde eu desenho o personagem. É uma cachaça. Eu escrevo. O Beto Brandt, que é um diretor com quem eu trabalho muito frequentemente. Que é o seu outro grande parceiro. Meu grande parceiro, Beto, querido, um grande diretor. O Beto diz que a vantagem de escrever à mão é que eu vejo tudo em câmera lenta. Então eu tenho tempo de descrever tudo. Eu costumo brincar, dizer que no juízo final eu espero estar na fila dos escritores. Não, no dos eu terei roteiristas. menos coisas para explicar. Vai ser mais rápido o trânsito. E são parcerias diferentes, né? Porque você tem uma parceria com o Fernando Bonassi, que até já esteve aqui no programa. E essa parceria são 2 escritores e roteiristas criando juntos um projeto de televisão, de cinema, o que quer que seja. E a sua parceria com o Beto Brandt, que é diretor, e vocês trabalharam juntos em adaptações, até dos seus próprios trabalhos. Como é que funciona isso? Rafael, o Beto é responsável pela minha entrada no mundo dos roteiros. Eu nunca quis ser roteirista. Eu achava que em matéria de atividade economicamente inviável já bastava a literatura. Eu não queria saber de roteiro. E o Beto... Você está dando muitas esperanças para os jovens que estão nos assistindo e querem ser escritores e roteiristas. Eu acho que não tem segredo. Se você tem prazer pela leitura, se você gosta de ler, gosta de conhecer história e gosta de contar histórias, eu acho que você está pronto para ser roteirista. É só uma questão de linguagem. Eu digo assim, você vai escrever livros, trata-se de contar histórias. Eu sou jornalista de formação. Eu nunca quis fazer roteiro. O Beto estava com dificuldades. Eu costumo brincar com o Bonassi dizendo que eu me tornei roteirista graças à incompetência dele. Porque eu cedi ao Beto os direitos de um texto chamado Matadores, que é o primeiro filme do Beto. E o Beto chamou o Bonassi e o Vitor Navas para escreverem um roteiro, e durante 1 ano e meio eu acompanhei o processo de escrita dos dois. Acontece que aquele texto era uma novela, e eu abandonei pela metade e publiquei como conto. E eles nunca conseguiam chegar a um final que satisfizesse ao Beto. E um dia de brincadeira, de molecagem, eu disse ao Beto, olha, essa história falta isso, isso e aquilo. Ele me disse, é isso que falta, você vai me ajudar. Vai ajudar como? Nós vamos mexer no roteiro. Mexer no roteiro foram 70 dias de trabalho, uma viagem ao Paraguai, entrevista com pistoleiros. E quando nós voltamos, obviamente eu sabia o que era um roteiro. Eu tinha tido a curiosidade de ler roteiro. E não via nada de especial naquilo. Não, porque eu me lembro que alguém me deu o Rocco e seus irmãos. Eu lembro até de que roteiro era. Um roteiro com 7 pessoas que mexeram naquele roteiro. Então, eu de cara, uma coisa assim. Primeiro, eu não tenho pudor que mexam no meu texto, que é uma coisa que também o roteirista deve ter. Se o roteirista for muito cheio de pruridos com a ideia de que alguém vai tocar no texto dele, ele não deve se meter nessa profissão. Ele deve fazer outra coisa. Eu vim do jornalismo, onde todo mundo mexe no texto é muito natural. Eu falo que é igual calendário de navio, todo mundo mexe. Então, não se fie nisso. Eu acho que você deve ter em mente que você está, no caso do roteiro, associado a um coletivo, necessariamente. É uma brincadeira, eu digo assim, é igual suruba, precisa de mais gente para fazer. A literatura você faz sozinho. E é diferente para você adaptar um livro seu e adaptar um livro de alguém? Não, é a mesma coisa. Parece incrível falar isso. Não, é a mesma coisa. É a mesma coisa, porque é o seguinte, eu sei tudo sobre o livro que eu escrevi no campo literário. Se alguém quer adaptar aquilo, porque normalmente eu não quero adaptar. Eu estou satisfeito com ele como livro. Não, eu estou satisfeito com qualquer livro. Eu termino de ler um livro e digo, que belo livro. Eu acho que em 2 ocasiões na minha vida, eu terminei de ler algo e disse, isso aqui dá um filme. Quais foram? O Cheiro do Ralo, do Lourenço Mutarelli, que o Heitor Dália transformou em longa, e Tungstênio, o quadrinho maravilhoso do Marcelo Quintanilha, que também nós transformamos em roteiro para o mesmo Heitor Dália, que é o filme novo do Heitor Dália. Ah, muito bom. Então, veja, todo o resto, eu termino de ler um livro, seja ele uma linguagem visual ou não, eu sempre penso que belo livro e ponho na minha prateleira. É preciso que alguém diga, vamos adaptar isso. E aí a primeira pergunta que eu faço para o diretor é, que filme você vê nesse livro? Porque normalmente é uma leitura do diretor, não é necessariamente a sua leitura como autor. Eventualmente, e aliás é muito comum, não é eventualmente não, você dá muito mais valor para outras coisas dentro do livro do que propriamente para aquela trama que aquele diretor quer narrar. Então eu sempre pergunto, que filme você vê aqui? E o diretor me conta. E aí você faz esse. E aí o meu trabalho, na verdade, é auxiliá-lo a concretizar aquilo. Porque, por isso que é importante eu dizer para você, eu não tenho vontade de transformar nada em filme. O livro para mim é livro, e ponto final. Nós conversamos também com o produtor Rodrigo Teixeira e a roteirista Maria Camargo para saber, será que o cinema ajuda a formar novos leitores? Vamos conferir. Quando você gosta do livro, obviamente é criada uma expectativa muito grande. Tanto é verdade que existe um ditado americano que fala que os piores livros rendem melhores filmes. Não é que os piores livros rendem melhores filmes, é porque não existe uma expectativa enquanto adaptação deles. E na maioria das vezes eles são desconhecidos do público, e quando eles são adaptados, o público encontra aquela história pela primeira vez, ao invés de encontrar aquilo num livro com muito mais capacidade de análise, de aprofundamento do que um filme às vezes pode dar.
Acho que as adaptações literárias, tanto para o cinema quanto para a televisão, e mais ainda para a televisão, né, porque tem um alcance, uma televisão tanto a fechada e a aberta nem se fala, tem um alcance imenso, né? Então, muita gente que nunca ouviu falar daquela obra, daquele livro, vai ter acesso àquela história através da televisão ou do cinema. E num país como o nosso, onde realmente é difícil, né, você fazer a leitura chegar a todos os lugares onde deveria chegar, né? E num tempo que a gente vive também, onde é tão difícil, né, principalmente para quem é mais jovem, você realmente ter tempo para abrir um livro, né? Se dar esse tempo da literatura, muitas vezes é a linguagem audiovisual que te puxa para aquilo, porque você vê que já aconteceu muitas vezes, né? Já vi acontecer muitas vezes, de um espectador que fica encantado por aquela história e que depois resolve ir buscar o livro porque se encantou com aquela história e acaba descobrindo outras coisas, né? Porque aí ele vai para a linguagem literária mesmo e vai entrar em contato com uma história e com uma linguagem que ele não está tão habituado ou que ele conhece pouco. Mas o Rodrigo fez uma provocação falando que os livros ruins é que dão bons filmes, que é uma frase até do Hitchcock. O Hitchcock dizia isso, mas repare. Ele pegou Psicose, fez isso. É você pensar que ele adaptou Cornel Urich, Janela Indiscreta, Patricia Highsmith, Strangers on the Raymond Train. Chandler. Então, que mau livro é esse? Eu quero esses maus livros para mim. Eu adoro aquela frase do próprio Chandler, né, que dizia que se meus livros fossem um pouquinho piores, Hollywood não teria me chamado. Se fossem um pouquinho melhores, eu não teria vindo. É isso. Então, acho que isso explica bastante. Exatamente. Mas é curioso também que muitos escritores, até da literatura policial, viraram roteiristas em Hollywood, né? Isso é um caminho, digamos, natural, até porque disse que a literatura policial e de mistério e tal é mais visual, e por isso automaticamente olham, você não pega um livro tão poético e fala, ah, não, isso aqui, esse cara está pronto para ser roteirista, mas quando o livro é policial de suspense, até faz isso. E, em geral, eles não viraram grandes roteiristas, né? Assim... Não, a maioria. O Faulkner teve uma experiência em Hollywood e não virou um grande roteirista. Fitzgerald, eles foram beber lá em Hollywood, essa que é a grande verdade, né? Foram lá para tomar cachaça. E fizeram... Eu acho que um escritor não é necessariamente um roteirista. Eu tenho amigos, grandes escritores, que não querem saber de roteiro. Eles acham que tira um pouco a mística da escrita. Eu respeito, é evidente. Porque eu já tinha ouvido essa história lá no jornalismo. Eu trabalhei numa redação coalhada de grandes escritores. Caio Fernando Abreu, Ivan Ângelo, eram meus colegas de trabalho no Jornal da Tarde. E lá havia aquela história de que o texto, você lidar com o texto jornalístico 8 horas por dia, ou 6 horas, que é o horário de jornalista, ou era, esteriliza o texto literário. Não. Eu acho que a literatura, a grande maravilha da literatura ela incorpora qualquer coisa, ela se deixa influenciar, se deixa contaminar, e isso deixa ela mais robusta, não deixa menos literatura. Chegou a hora do nosso quadro Dando a Letra. Aqui é o espaço para você que tem um projeto legal de literatura. Mande seu projeto para a gente, que a gente tem prazer em mostrar aqui no nosso programa. A gente volta já, depois do intervalo. A cidade de São Paulo, quando eu cheguei, para mim era uma cidade muito cruel. Então, no começo, foi muito dolorido chegar e tentar viver de arte em São Paulo. Hoje em dia, eu tenho uma relação muito bonita com a cidade, né? Eu acho que o meu trabalho me transformou para a cidade. Eu resolvi investir nesse lugar do escritor, que é um escritor coletivo, né? Um escritor que, ao invés que sai desse lugar solitário, onde é só ele e o seu livro e a sua escrita, e transforma isso em intervenções urbanas para transformar esse livro num resultado de um trabalho coletivo. As pessoas, quando se aproximam para narrar as histórias, você vê que o amor é o que traz a pessoa para querer contar a história. O amor é o que faz a poesia brotar ali naquele instante na rua, né? Eu sou o Daniel Viana, eu sou um poeta de rua. Eu escrevo a partir das histórias que me contam na rua. Olá, o Trilha de Letras está de volta num papo sobre adaptações com o escritor e roteirista Marçal Aquino. Mas antes de voltar ao papo, vamos ver que dica literária a Cátia Navarro tem pra gente hoje.
O livro O Conto da Aia, de Margaret Atwood, uma canadense, foi escrito em 1985 e logo se tornou um best-seller, vendido em todo o mundo. E também foi adaptado, se transformou numa série que ganhou o Emmy, o Prêmio Americano de Televisão. E aqui eu vou ler um trechinho para vocês desse livro que tem uma ficção futurista. A noite cai, ou cai a noite. Por que a noite cai em vez de subir como o raiar do dia? Contudo, se você olhar para o leste, ao pôr do sol, pode ver a noite subindo, não caindo. Afinal de contas, a escuridão se eleva em direção ao céu, subindo do horizonte, como um sol negro atrás de uma coberta de nuvem. É um livro para você imaginar, criar e ir para o futuro com ele também. Marçal, eu queria falar agora um pouquinho dos 2 livros que você trouxe aqui, que a gente já começou falando dos Matadores, que foi o seu primeiro trabalho adaptado, e também temos O Invasor e Eu Receberia as Piores Notícias dos Seus Lindos Lábios, ambos adaptados também ao cinema. Sim, ambos pelo Beto Brandes. Ambos pelo Beto Brandes também. Queria que você falasse um pouco como foi o processo de cada um deles. O Invasor, que saiu aqui pelo selo Má Companhia, que é da Companhia das Letras. O Invasor tem uma curiosidade. Quando ele foi à minha casa, eu li para ele. Isso acontece muito, eu leio para ele o material que eu estou escrevendo. Eu li o que eu tinha do Invasor. E ele disse, vamos fazer um roteiro. Então eu parei o livro, abandonei o livro, como tinha abandonado... Um terço eu joguei fora. Agora, eu espero não viver essa experiência de novo. Porque para mim, literatura tem que ser algo que eu desconheço. Se eu sei o final, eu já abandonei livros por causa disso. Eu tinha uma famosa história de um anão, que todo mundo adorava, só que eu falei demais do anão e aí a história perdeu a graça. Qual era a história do anão? Conta. Era um anão maluco, que era um anão que era presidente de uma multinacional. Eu adoro, porque na verdade era uma sátira. Era evidentemente uma sátira. E eu cheguei a publicar um capítulo desse livro e tal. E nunca fui em frente, por quê? Porque esvaziou. Eu falei muito do texto e à medida que eu não escrevia, eu fui contando para mim mesmo a história. Resultado, eu sei a história completa. Aí não vejo razão para botar no papel. Eu prefiro contá-la no botequim. E aí você guarda para você? E fica lá. Então, eu prefiro a história desconhecida. Sabe, você está escrevendo, você sabe parte da coisa. E eu sei que não estou sozinho nisso. Eu já vi vários escritores declararem que eles não têm esse controle. Então você evita contar a história do seu livro por aí? O roteiro não. O roteiro, antes de escrever o roteiro, você sabe disso, existe uma série de procedimentos que você faz até para ter controles, até sobre o tempo do roteiro. Até sobre o tempo do roteiro. Toda a questão do ritmo. Não adianta você carregar aqui e depois a coisa ter uma barriga. O livro não tem nada disso. O livro você escreve ao seu bel prazer. Pode ter a barriga que quiser. Não tem. Quanto mais barriga, melhor, porque é na barriga que está a literatura, né? Eu Receberia as Piores Notícias dos Seus Lindos Lábios, publicado pela Companhia das Letras também. Queria saber como é que foi a adaptação desse aqui. Esse livro nasceu adaptado já, porque eu estava escrevendo, o Beto frequentava a minha casa, uma vez a cada 15 dias ele ia para lá e eu lia para ele o material todo. E ele dizia, poxa, eu vou fazer um filme e tal. Chegou um ponto digamos assim, essa promiscuidade entre literatura e cinema. O Beto uma vez me disse, estou pensando num ator tal. Eu digo, Beto, para mim ele não é um personagem. Não tenho que, como... Eu já tinha vivido a experiência com o Invasor, que quando eu fui voltar ao livro, eu já sabia quem eram os atores. E eu passei a enxergar os caras. Então, eu não queria que acontecesse isso. Então, eu preservei até o final, até o dia que o livro estava pronto, eu entreguei para o Beto e ajudei na adaptação do roteiro. Não tem muito mistério, não. Eu não publico um livro novo desde 2005. E isso não é um drama para mim, absolutamente. Eu comecei o livro do Anão, parei. Eu comecei um policial, parei. Porque parei por outro motivo, eu achei que eu já tinha passado por aquele lugar. Eu estava pisando sobre as minhas próprias pegadas e eu não gostei. Embora esse material não esteja perdido, eu vou transformar ele num filme. E aí, finalmente, eu trombei com uma história que me desafiou. Porque eu acho que só vale a pena você escrever algo que te desafie. Eu tenho uma frase que eu gosto muito dessa frase, eu acho que ela diz muito. Eu acho assim, um bom livro é aquele onde o escritor corre mais risco do que os personagens. Eu acho isso, para mim, fundamental. Se eu sentir que eu já fiz aquilo, que aquilo não representa um desafio mais, certamente eu vou abandonar. Transformar centenas de páginas num filme não é fácil. É preciso saber o que cortar e o que mostrar. Quais são as maiores dificuldades em transpor palavras em imagens? Vamos ver? Eu acho que, na verdade, o tempo, obviamente, é você enxergar que filme você quer contar daquela história, que é como você quer adaptar. Esse é o primeiro desafio.
Depois é como se você aquela história te atraiu de alguma forma, como atraiu outros leitores, é você tentar saber se o que te atraiu é o que atraiu o resto do público, pra você não fazer uma coisa muito particular. Porque eu acho que você, quando adapta um livro para algo muito pessoal e muito particular, aí sim você está atraindo o leitor daquele livro. Você está fazendo uma coisa para ter uso, para ter o próprio uso. O que não é ilegal, porque se você comprou o direito de adaptação, você está no direito de fazer o que você quiser. Então, eu acho que não vejo muita... Essa acho que não é uma grande dificuldade, é uma das... Claro, se você pega um livro que é muito de ação mesmo, ele já é de ação, sei lá, você pega o Raymond Chandler ou o Dashiell Hammett, que são escritores de livros de mistério, policiais, de suspense e tal, muitas vezes você, claro, você tem lá o pensamento do personagem, mas o forte da história é o que ele está fazendo, o que efetivamente está acontecendo, a pista que ele descobriu e tal. Então, isso é mais fácil, né? Porque isso, às vezes, você olha assim, esse tipo de livro e muitas vezes você fala, nossa, mas é um filme pronto. E muitas vezes eu desconfio um pouco dessa história de um filme pronto, porque eu acho que nunca é um filme pronto. Mas é mais perto, né, da linguagem audiovisual do que... sei lá, Proust, ou do que Guimarães Rosa, ou, né, do que um tipo de texto que é muito, assim, é literário, assim, no máximo sentido da palavra. Se você não conseguir fazer essa transposição, ficar parecendo um decalque do livro, geralmente não funciona. É porque a adaptação não foi bem sucedida, assim, na minha opinião. Para você, Marçal, há livros que são inadaptáveis? Tudo é adaptável. Tudo é adaptável? Até a letra do Parabéns a Você dá um filme. Acontece o seguinte, dá um bom filme? Então tem certos livros dos quais eu me aproximo e sinto que aquilo não... pela sua natureza literária, eu acho que a Maria foi muito feliz nisso. A natureza de cada livro, ela indica se esse livro tem um caminho mais fácil ou mais difícil de ser adaptado. Agora, adaptável é. Adaptável porque se contiver palavras, palavras podem ser transformadas em imagens. Os chineses diziam isso já, não é? Então é o seguinte, o interessante é saber se vale a pena você estabelecer um diálogo com aquele livro numa outra linguagem que é a linguagem audiovisual. Se aquilo vai interessar a algum espectador. O resto não, o resto são as dificuldades específicas de cada projeto. Se você está lidando com um escritor que é muito mais literário, eu acho que o exemplo do Guimarães é fantástico, que é a linguagem em estado quase puro, e diferentemente de um escritor que prefere narrar acontecimentos de forma mais visual. Agora, transformar aquilo em bons filmes, isso vai depender do talento do roteirista, do diretor e da equipe envolvida. E, ao mesmo tempo, a gente tem essa realidade louca que vivemos, quase um House of Cards brasileiro na vida política. Sim. Como você enxerga essa realidade que, por vezes, engole quase a ficção, né? Eu sempre digo que não é possível emular a realidade. Eu acho que a gente brinca de fazer coisas que... A realidade é sempre mais brutal. Quem é que... Deus é o melhor roteirista que tem. Eu não sei. Se ele existir, talvez ele seja. Não sei se ele se interessaria por fazer roteiro. Há coisas mais importantes a fazer do que roteiros. Mas a verdade é a seguinte, pense, qual é o roteirista delirante de Hollywood que pensaria num ataque às Torres Gêmeas com aviação comercial? Esse cara seria internado se ele aparece com um roteiro desse. Não é verossímil. Não é verossímil. Então, eu acho que o grande desafio para nós hoje, diante da realidade, é criar algo, não tentar rivalizar com a realidade, mas criar algo que estabeleça comentários sobre essa realidade e permita reflexão sobre essa realidade. Isso é muito mais rico do que propriamente macaquear e copiar isso para... Outra coisa importante que é assim, eu acho que há uma ansiedade muito grande. Até gera produtos precipitados. Eu acho que é cedo. Todo o fato histórico demanda um tempo para que ele seja compreendido na íntegra. Nós estamos praticamente trocando o pneu com o carro em movimento. Tem gente fazendo série sobre a Lava Jato. A Lava Jato não acabou, até onde eu sei. Então, como é que você vai fazer um processo? Então, está tudo muito acelerado, eu acho. Eu acho que tem um longa, né, que saiu da Lava Jato, vai ter série. Agora vai ter um musical. Vai ter musical da Lava Jato? Da Lava Jato, claro. Sabe, espero que a Petrobras não vá patrocinar, imagino, mas enfim... Enfim, não sei nem se eu posso fazer essa piada aqui, mas enfim. A verdade é a seguinte... Claro que pode. A verdade é a seguinte, estamos muito perto da coisa. É necessário um distanciamento histórico das coisas. É necessário uma certa paciência para analisar o fato. E nós estamos vivendo isso. Você pode olhar, alguns fatos históricos marcantes imediatamente são levados para o cinema. Nem todos eles é permitido fazer isso, porque são processos que, às vezes, acabam tendo soluções muito diferentes. Às vezes, melhores do que a do roteiro.
Mas só antes de a gente terminar, para eu te provocar uma coisa, eu também acho que a literatura e o cinema cumprem a função de falar do nosso momento. Sim. Então, nesse sentido, talvez não valha a pena também, não tem uma certa urgência em tratar do que estamos vivendo, ainda que seja uma visão parcial, porque, por um lado, corre o risco da gente só tratar dos assuntos que já passaram. Sim. E aí me parece também interessante, por um lado também, tratar de assuntos que estão tão à flor da pele, não? Eu acho que se você se aproximar desses assuntos com a intenção de promover uma reflexão, de não querer explicá-los, eu acho que você tem uma grande possibilidade de gerar um produto de êxito. Agora, a ideia de querer explicar, porque a gente sempre quer explicar. Aliás, é um defeito, às vezes, no cinema brasileiro, por exemplo, querer explicar demais as coisas. Acho que as coisas não precisam, as pessoas são inteligentes. As pessoas estão compreendendo. Hoje, com o bombardeio de informações que nós temos, que é impossível você ficar alheio a certas coisas, mesmo que você não seja um cara das redes sociais, você acaba tendo as informações o tempo todo. Eu fico pensando em certos fatos que acontecem e a gente só toma conhecimento por conta hoje de imagem. Tem muita imagem no mundo. Eu vejo que nós, escritores de ficção policial, temos que considerar hoje sempre o uso da imagem. Tem sempre uma câmera de segurança que viu a cena. É curioso isso. E isso é um elemento novo narrativo para nós. Pode ser bem usado ou mal usado. Então, eu acho que os dados da realidade estão aí. Depende do que você quer fazer com eles. Querido, infelizmente, nosso papo chegou ao fim. Está ótimo. Eu ficaria por mais algumas horas aqui. Muito bem. Obrigado. Obrigado a você. Foi um prazer. Estou ansioso pelo próximo livro, mas eu já te disse várias vezes. Toda vez que eu te encontro, eu digo que eu estou ansioso pelo próximo livro. Você só não está mais ansioso do que eu. E do que o editor. Talvez. Infelizmente, o Trilha de Letras chegou ao fim. Espero vocês aqui na semana que vem com mais conversa e mais literatura. Obrigado e até lá. Trilha, o caminho da literatura, passa aqui na TV Brasil.